Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre o círculo trigonométrico e sobre as funções inversas. Questão 6. Sendo a tangente de θ igual a menos 3 e θ um arco do quarto quadrante, represente a cotangente de θ na circunferência trigonométrica. Olha só, então nós temos essa representação. Aqui nós temos a nossa circunferência trigonométrica, os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Aqui eu posso considerar como sendo o menos 3 da tangente, ok? Então, essa reta vermelha é a reta da tangente. E aqui, a retinha verde é a reta da cotangente. Então, trata-se aqui de um ângulo no quarto quadrante. A tangente é menos 3, então a cotangente será aqui. A cotangente é o inverso da tangente, então ela é menos 1/3. Questão 7. Considere a figura abaixo, na qual a circunferência tem raio igual a 1 e é tangenciada por R no ponto B. Nesse caso, as medidas dos segmentos ON, OM, AP, OQ e OR correspondem respectivamente a... Então, olha só. A circunferência que ele está falando é a circunferência trigonométrica, de raio 1. Temos uma reta que está aqui em vermelho, que está tangenciando. Ele fala ponto B, mas na verdade é no ponto S, ok? Vamos ver o que significa cada um. Então, ON, este segmento, ele caracteriza o cosseno, ele está sobre o eixo X, certo? Então, este segmento ON, ele vai caracterizar o valor do cosseno. OM está no eixo Y. Eixo Y caracteriza o seno. Então, primeiro o cosseno, depois o seno. Então, já achamos aqui a alternativa B. Mas, continuando, AP, de A até P, este segmento, ele está sobre a reta tangente. OQ está no eixo Y, que é o eixo do seno, mas ele caracteriza a função inversa da função seno, que é a função cossecante. E OR, que está no eixo X, que é o eixo do cosseno, que vai caracterizar a função inversa do cosseno, que é a secante. Portanto, a alternativa correta é realmente a alternativa B. Questão 8. Se a tangente de um ângulo x é igual a 3/4 e π é menor que x, que é menor que 3π sobre 2, qual o valor de cosseno de x menos seno de x? Então, vamos tirar as informações aqui. Quando ele fala que o x está entre π e 3π sobre 2, significa 180 e 270. Então, o x é um ângulo do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno é negativo. Então, essa é uma informação importante. Bom, como ele está falando da tangente, e a tangente ela é cateto oposto dividido por cateto adjacente, a gente pode usar esta relação. Cateto oposto dividido por cateto adjacente é igual a 3/4. Ou seja, o cateto oposto é 3 e o adjacente é 4. Se nós temos um cateto valendo 3 e o outro cateto valendo 4, consequentemente, a hipotenusa vale 5, que é o primeiro terno pitagórico que nós estudamos, 3, 4 e 5. Feito isso, nós temos condição de calcular o seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas não podemos esquecer que é um ângulo do terceiro quadrante, e como nós dissemos, tanto o seno quanto o cosseno é negativo. E aí eu preciso resolver cosseno, menos 4/5, menos o seno, que é menos 3/5. Então, olha só, vamos fazer joguinho de sinal. Menos 4/5, menos com menos fica mais 3/5. Menos 4 mais 3 é menos 1 sobre 5. Portanto, alternativa E.
E a nossa última questão, se a cossecante de x é igual a 3 e π sobre 2 é menor que x, que é menor que π, então qual é o valor da tangente? Então, olha só, 90 e 180 graus. Então, é um ângulo do segundo quadrante. A cossecante é igual a 3. A cossecante é o inverso do seno. Então, eu sei que o seno é igual ao inverso, ou seja, 1 sobre 3. De posse do seno, eu posso aplicar na relação trigonométrica fundamental e encontrar o valor do cosseno. Sabendo seno e cosseno, eu descubro a tangente. Então, olha só, o seno é 1/3, então 1/3 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1/9, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. 1/9 está somando, eu vou passar diminuindo. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. Então, o cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 9. Como está no segundo quadrante, então eu sei que o cosseno vai ser negativo, ok? Aqui, a raiz de 8 não é exata. Eu faço a decomposição dele e vai ficar 2 raiz de 2. E a raiz de 9, que é 3. Então, agora eu sei o seno e o cosseno. Então, eu posso calcular a tangente. A tangente de x é igual ao seno dividido pelo cosseno. Então, o denominador aqui é comum, a gente pode cortar. Então, eu fico com a tangente como sendo 1 sobre menos 2 raiz de 2. A raiz não pode ficar embaixo. Então, multiplico pela raiz de 2 em cima e embaixo. Então, a tangente de x vai ser igual a raiz de 2, mantém aqui o negativo, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que é 2. Então, eu vou ficar com menos raiz de 2 sobre 4. Alternativa D.